a perceber melhor como é que funciona o PRR, os beneficiários intermediários são entidades públicas que asseguram o lançamento de avisos e de concursos, no fundo, para que empresas, municípios, entidades, associações e PSS possam, no fundo, concorrer a financiamento, e os beneficiários diretos são empresas ou entidades públicas que executam no terreno essa obra ou investimento também. E, portanto, dependemos muito da estrutura de missão de um trabalho de equipa. As nuvens que se colocam. O PRR, de facto, tem aqui um fator de inovação, se calhar, em relação a outros instrumentos de financiamento, que é um instrumento ou um plano muito orientado para a performance, ou seja, para metas e marcos, com prazos muito exigentes. Temos até 2026 para executar o PRR. 16,6 mil milhões de euros, 13,4 mil milhões de euros de subvenções, o restante a empréstimos, e temos aqui um prazo muito curto para todos conseguirmos completar aqui este plano. E na conjuntura que, de facto, nós vivemos atualmente, ele já seria difícil sem essa conjuntura e, neste momento, as coisas agravaram-se, porque os preços estão a aumentar, os concursos, há algumas situações de concursos desertos e, portanto, nós temos aqui, de facto, estamos confrontados com dificuldades acrescidas e não podemos perder o foco, obviamente, do alcance das metas e dos marcos. A Comissão Europeia há bem pouco tempo veio a Portugal anunciar que o 2026 era para continuar, portanto, continuamos a ter esse prazo de 2026. Eventualmente poderá haver aqui algum tipo de repensar de algumas metas intermédias relacionadas com projetos, de facto, que tenham um maior impacto ou que sofram um maior impacto desta conjuntura. Mas, até agora, o que temos é, de facto, 341 marcos e metas para cumprir, divididos, obviamente, pelos diversos semestres. E quando eu digo que o PRR é um instrumento orientado para a performance, a Comissão Europeia só desembolsa as verbas para Portugal mediante o cumprimento satisfatório desses marcos e dessas metas. Portanto, vamos tendo que evidenciar o cumprimento de grupos de marcos e metas, que podem ser contratos assinados, podem ser megawatts de energia produzida, podem ser veículos adquiridos, podem ser, de facto, muito diversos. Portanto, é um encargo difícil, com um enquadramento que não contribui, não é? Exatamente. Que não contribui. A mesma coisa, Helena, eu pedi-lhe a sua perspectiva também, enfim, no âmbito do POSEUR, dos constrangimentos que identifica que podem vir a curto prazo. Muito obrigada, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o amável convite que a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes dirigiu ao POSEUR, que é o Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, faz parte do Portugal 2020 e, portanto, aqui estou eu com muitíssimo gosto em dar alguma informação útil sobre o que estamos a fazer nestes domínios, quem são os nossos principais beneficiários e aquilo que se espera da nossa atuação. Portanto, nós atribuímos o Fundo de Coesão, é o Fundo de Coesão que está sob nossa gestão e, de facto, a nossa intervenção é muito importante nesta área da mobilidade urbana sustentável. É mesmo muito importante desde o início do nosso programa, mas foi reforçada em 2018. Teve um grande reforço estes apoios à mobilidade urbana sustentável, que é sobretudo importante para as áreas urbanas, as áreas metropolitanas, por excelência. E, portanto, a nossa responsabilidade neste domínio ficou reforçada com muito financiamento adicional, uma vez que até no início do programa não estava previsto o financiamento de infraestruturas de transportes, apenas de material circulante, e depois com essa reprogramação passámos também a poder financiar grandes infraestruturas de transportes que também são importantes para o cumprimento dos objetivos do Plano de Ação da Mobilidade Urbana Sustentável das áreas metropolitanas e aqui em Lisboa por maioria de razão. Portanto, tenho muito gosto em estar aqui porque, de facto, com modéstia à parte, nós estamos a contribuir bastante para a concretização dos objetivos que todos nos norteiam, que é de financiar melhores padrões de mobilidade nas áreas urbanas e com isso também contribuir para as importantes
ambições e metas ambientais que temos também sobre a mesa e que temos que cumprir no âmbito dos compromissos nacionais e europeus em matéria de mitigação das alterações climáticas. De facto, o setor do transportes é importantíssimo para a questão da mitigação das alterações climáticas, porque é um setor altamente consumidor, energeticamente falando, e, portanto, tudo o que se possa fazer para tornar esses transportes mais amigos do ambiente, mais eficientes, menos consumidores de energia, mais integradores de energias renováveis, estamos a dar um enorme contributo para a descarbonização das áreas urbanas, que é tão importante, melhor qualidade do ambiente, melhor saúde das pessoas. Os transportes também são vitais porque são fundamentais para a coesão social. Bons transportes públicos são fundamentais para o acesso ao transporte, para a deslocação, para tudo o que se imagina até do ponto de vista social. Portanto, social, ambiental, necessidade de transportes, portanto, tudo isso está no centro da nossa intervenção. Portanto, nós financiamos investimento, só financiamos investimento público e privado também, e financiamos nesta perspectiva de melhorar os sistemas de transportes e contribuir para a descarbonização. Portanto, financiamos investimentos ao nível do metropolitano, estamos a financiar a linha circular, ferrovia urbana, a linha de Cascais. Estamos também a financiar, aqui na área metropolitana de Lisboa, temos 12 projetos aprovados que têm um investimento total de mais de 510. Nós só financiamos 8, mas são ao todo 10 novos navios que vão passar a fazer a travessia do Tejo, navios elétricos, postos de carregamento e que vão, portanto, também aí reduzir muitas emissões e os consumos energéticos. Mas, como disse, de facto, o programa dos autocarros limpos é, de facto, o mais importante e nós financiamos todas as entidades públicas e privadas que tenham obrigações de serviço público e que sejam responsáveis por esses serviços de transporte público coletivo de passageiros. Temos algumas entidades privadas, temos obviamente a Carris, os serviços municipalizados de transportes coletivos do Barreiro, temos outras empresas. O POCUR também está associado à Mobie, aos financiamentos dos postos de carregamento, quer novos, quer modernizados, para aqui também incentivar a mobilidade elétrica e portanto, a concretização destes projetos que eu referi há pouco, duas grandes infraestruturas, que é a modernização da linha ferroviária de Cascais, que é absolutamente estruturante para o acesso a Lisboa, daquelas populações da zona abrangida e também o alargamento do metro, são projetos estruturantes. Há realmente aqui ganhos muito importantes nestes projetos, em termos de redução de emissões, em termos de redução de consumos, toneladas equivalentes de petróleo. Não os vou amassar com os números, mas de facto são projetos muito, muito impactantes para a mudança de paradigma aqui dos transportes na área metropolitana de Lisboa. Mas só para terem uma ideia, ao todo estamos a financiar cerca de 330 autocarros que andam a circular e que são bastante menos poluidores. Alguns são elétricos, não tantos quanto nós gostaríamos, a maioria são a gás natural, mas apesar de tudo têm uma economia de emissões de mais de 15% face ao standard que é os níveis de Euro 6, dos autocarros diesel Euro 6, que é o padrão mínimo. Portanto, eu acho que estes investimentos vão realmente mudar. Quais são as nuvens negras? Bom, as nuvens negras são de facto a execução. Portanto, todos estes números que vos disse são de projetos aprovados, mas nós temos um problema, é que realmente o nosso programa e o Portugal 2020 acaba mesmo dia 31 de dezembro de 2023 e também aqui como o PRR ainda tem mais de 3 anos, mas nós não temos. Portanto, esse é o grande desafio. Portanto, muitos projetos foram aprovados em 2018, 2019, 2020, 2021 e alguns agora estão na fase de contratação e de facto o mercado não está bem, as cadeias logísticas estão perturbadas e o aumento de custos é real. Portanto, nós estamos a fazer o nosso maior esforço. Por outro lado, doutora, imagino também a capacidade financeira das empresas
e já vamos falar, e gostava de ouvir a caracterização de que empresas que entidades é que se candidataram e que apresentaram projetos para esses financiamentos. A capacidade das empresas hoje também é muito diminuta porque, enfim, depois de uma pandemia que lhes comeu, enfim, o pouco rácio ou as poucas capacidades que tinham, neste momento, por aí também é uma dificuldade para fazer cumprir ou otimizar ou rentabilizar todo esse valor disponível, não é? Portanto, a maior parte das nossas entidades beneficiárias são entidades públicas, Carris, por exemplo, portanto, as infraestruturas de Portugal, aqui na parte, o Metropolitano de Lisboa, e, portanto, confrontadas, e também entidades privadas, também temos algumas entidades concessionárias. O que é que acontece quando há aumentos de custos? O número de entidades privadas versus aqui na área metropolitana de Lisboa não são muitas, as privadas são, de memória, são duas. São duas, a Scoturbe e a Autoaviação Feirense, que, entretanto, é subconcessionária do lote 4. Do lote 4. Mas de memória, estou a falar de memória, pode-me estar a falhar mais alguma, mas não são muitas, efetivamente. Mas no resto das regiões temos muitas entidades privadas, sem dúvida que temos. Pronto, o aumento de custos tem provocado dificuldades, naturalmente. Algumas não são supridas, portanto, há projetos que são desistidos. Enfim, não é possível já pelo aumento de custos, nem pelo tempo, porque tudo tem que estar concluído e operacional até o final de 2023. Portanto, a variável tempo aqui é a que está que é mais crítica. Mas aqui na região de Lisboa não há, de facto, desistências. Portanto, há um reforço dos orçamentos Como é que é feito se sobe o custo? E, de alguma forma, nós também, em caso de possibilidade, aumentamos o financiamento. Portanto, temos vindo a reprogramar alguns projetos, quando é possível, quando ainda temos verbas, para podermos aumentar a cota parte. Essa reprogramação é feita por via do aumento dos custos das matérias-primas, etc.? Sim, nós financiamos custos de aquisição de material circulante ou custos de construção, no caso de ser uma obra de uma empreitada, e, portanto, os custos ao aumentarem, portanto, o beneficiário, a entidade responsável, fica com mais dificuldades. Nós, na medida do possível, reprogramamos em alta quando ainda temos verbas, mas realmente nós estamos a chegar ao fim, temos a totalidade dos fundos comprometidos, já temos um overbooking de 5%, por isso nós já não podemos abrir mais avisos. Portanto, as nossas possibilidades de financiamento de novos projetos estão esgotadas, mas, pronto, para o futuro haverá, com certeza, o Portugal 2030 e os novos programas que vão financiar estas políticas muito importantes. Está também na ordem do dia estes objetivos da mobilidade urbana sustentável, através dos vários programas do Portugal 2030 e também do PRR. Isto a nível de financiamentos comunitários. De facto, é da maior importância. Portanto, esta agenda da descarbonização na área dos transportes vem mesmo para ficar, e apesar das dificuldades de contexto, de facto, dos aumentos de custos, dos atrasos, continua de forma bem forte esta aposta comunitária e nacional na redução, em transportes mais sustentáveis. Helena, diga-me uma coisa, certamente não será a pessoa para dar esta resposta, mas enquanto técnica e porque tem uma visão, enfim, lá de cima, macro, sobre a questão dos financiamentos e sobre a questão da sustentabilidade de frotas, nomeadamente, e até de infraestruturas, e na sua opinião, acha que o programa estava bem desenhado para aquilo que é o universo dos prestadores de serviços de mobilidade? Estou a falar de não só privados, municipais e até públicos, ou deveria ser mais alargado, tentando cobrir algumas áreas que se calhar este programa, esta edição não faz? Esta foi uma área nova para todos nós e, portanto, tivemos que aprender muito neste âmbito. Sem dúvida que sim, desde o princípio foi uma área nova. E, portanto, nós, quando começámos a financiar as frotas, portanto, o material circulante, tínhamos duas hipóteses. Ou nos limitávamos aos operadores públicos, às entidades públicas, e não teríamos que ter um regime de auxílios de Estado, ou criávamos um programa abrangente para todas as entidades concessionárias,
seja elas públicas ou privadas. E aí nós fomos confrontadas com uma dificuldade, que é criar um regime de auxílios de Estado que fosse aprovado pela Comissão Europeia. E foi isso que aconteceu. Ora, ao termos este regime tão alargado, a financiar de igual forma públicos e privados, os financiamentos, a intensidade dos financiamentos deve ser um bocado mitigada, diria assim. Sim. E daí que o nosso financiamento é mesmo muito pequeno, por cada autocarro que anda aí a circular, o nosso financiamento é mesmo muito baixo face ao custo de investimento. Temos a ideia, um autocarro elétrico custa 400 e tal mil euros, 500, e nós financiamos agora, nos últimos avisos, com 200 mil. Portanto, a maior fatia do investimento em autocarros limpos, amigos do ambiente, é sempre ao candidato. Portanto, se pergunta, poderia ser com o que nós aprendemos e com as dificuldades e com a importância, por exemplo, dos carregadores, do financiamento, tudo o que está para além dos associado, que é caríssimo e, portanto, envolve grandes investimentos. Sim, eu acho que este programa deveria ter tido mais dinheiro, mais tempo e condições mais favoráveis. De facto, é um investimento. Nós estamos a financiar a componente ambiental destes investimentos, mas, de facto, é muito pouco. É muito pouco. Face às necessidades. Face às necessidades. Diga-me outra coisa. Portanto, para o futuro, lá está, depois nos avisos mais para o fim, nós já podemos dar, por exemplo, taxas de 100%, 100%, quando começámos com 85%, exatamente para promover esta mudança de paradigma. Isto é uma mudança verdadeiramente de paradigma. Diga-me outra coisa, está focado estes programas e o POSEUR naquilo que toca a frotas e naquilo que toca à mobilidade, ou material circulante, digamos assim, muito focado nas zonas urbanas. Na sua opinião, enquanto técnica, era desejável que houvesse essas mesmas ferramentas para áreas que não são urbanas, porque Portugal e a mobilidade, as necessidades de mobilidade não estão apenas em Lisboa, Porto, Coimbra e Aveiro, estão nas regiões do interior, que são cidadãos iguais a nós, com os mesmos direitos, com o mesmo grau de liberdade que lhe queremos conferir. Acha que era útil para o país encontrar um mecanismo que também cobrisse essas regiões? Sim. De facto, é necessário que sejam em áreas urbanas, mas a nossa exigência não é muito a esse propósito. Nós temos, agora no último aviso, financiamos muitos projetos fora exatamente da área metropolitana de Lisboa e fora da área metropolitana do Porto, exatamente para os centros urbanos de menor dimensão. De menor dimensão, exato. Portanto, em todo o continente. Portanto, nós abrimos um aviso que teve imensa procura exatamente em centros urbanos de menor dimensão. É sempre centros urbanos. Isto é, a pergunta que eu também queria... Tem que ser sempre ponto tem que sempre, digamos assim, carreiras que se baseiam no Conselho, na sede do Conselho, mas que depois fazem um raio de ação. Está fora, o mundo rural, digamos assim... Rural não. Está fora desta... Sim, mas as principais necessidades de transporte situam-se neste vai-vem, casa-trabalho, portanto, os principais centros urbanos, que não são principais pela sua dimensão, são centros urbanos. Mas sim, foi o último aviso, exatamente. Mas os grandes investimentos, em termos de quantidade, face às necessidades, estão nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Patrícia, também da mesma forma, o PRR tem tido alguma atividade e tem tido alguma presença bem ativa em algumas áreas, em infraestruturas, não é? E também em material circulante. Pode só enumerar, só para ficarmos também com o outlook, João, peço desculpa, depois vou a ti, mas acho que era importante fazermos aqui um outlook das duas entidades, para ficarmos então, para depois partirmos para outros assuntos neste tema do financiamento. Sim, o PRR de facto tem aqui uma forte aposta no apoio à mobilidade e aos transportes a diversos níveis. De uma forma mais direta, de facto, pronto, e se calhar dando aqui um valor para terem uma noção, dos 16,6 mil milhões de euros de apoios para a área da mobilidade e dos transportes,
transportes, nós temos aqui cerca de 1.000 milhões de euros de apoio, o que equivale a 6% de facto de todo este montante. Estamos a falar então de investimentos na área das infraestruturas de transporte mais limpo, portanto estamos a falar da expansão da rede metro, quer de Lisboa, quer do Porto, nas áreas metropolitanas. Temos aqui em Lisboa a linha vermelha, a extensão da linha vermelha até Alcântara, portanto estamos a falar de investimentos da ordem dos 300 milhões de euros com essa expansão, e também no Porto a expansão então da linha de Santo Ovídio, na Casa da Música Santo Ovídio, também da mesma ordem de grandeza. Depois temos investimentos em metros de superfície, Odivelas de Loures, portanto aqui na área de Lisboa, o investimento da ordem dos 250 milhões de euros, e na linha, lá em cima também no Porto, a linha BRT que liga a Casa da Música a Serralves. Isto em termos de infraestruturas de transporte. Depois temos financiamento também de autocarros limpos, a hidrogénio, elétricos, que estão agora prestes a ser contratualizados. Temos, digamos, uma meta para cumprir de 145 autocarros até final de 2023, o que é um grande desafio, como podem ver, atendendo aos prazos de entrega, etc. Portanto, mas é a meta que nós temos e neste momento esse investimento é um investimento da ordem dos 48 milhões de euros, portanto é o que temos para os autocarros. Depois temos aqui uma outra vertente de investimento em mobilidade limpa, com a aposta nos veículos elétricos, mas digamos que de uma forma complementar a outro tipo de investimentos na área da resiliência, portanto, por exemplo, do apoio social. Temos veículos, a aquisição de veículos elétricos para as atividades de apoio social no âmbito das IPSS. São veículos adaptados, são veículos apropriados para transporte de idosos, para transporte de pessoas com deficiência, e aqui também temos aqui uma meta de 2.500 veículos até 2025, se não estou em erro. Portanto, em termos de mobilidade sustentável, também considero relevante este investimento. Depois temos na área do hidrogénio, tivemos 40 candidaturas na área da produção de hidrogénio, estão neste momento também em fase final de contratualização. Aqui, obviamente, a produção de hidrogénio pode ter várias finalidades, mas aqui também envolve também produção de hidrogénio para efeitos de abastecimento de veículos. Depois, de uma forma mais indireta, temos uma linha de apoio, de financiamento para a capacitação de empresas na vertente de formação para o digital. Porquê é que eu falo nisto? Porque, de facto, também as empresas de transportes podem beneficiar aqui desta preparação. Gostaria de saber um bocadinho mais de detalhes exatamente sobre esse ponto. Certo. O que é isso da capacitação para as empresas de transporte na área digital? É exatamente o quê? Pronto, é assim, nós quando falamos da eficiência de um sistema, quer seja de transportes, quer seja outro tipo de sistema, estamos a falar de vários tipos de eficiência. Ou seja, quando falamos de financiamento, estamos a falar um pouco da necessidade que determinado sistema ou empresa tem de conseguir, enfim, cumprir a sua função de uma forma sustentável. Obviamente que a sustentabilidade vem não só do financiamento, como também vem da própria eficiência que essa empresa puder ter, ou esse sistema. Se a empresa puder dotar-se de ferramentas de trabalho ou de recursos mais capacitados, obviamente que isso vai também contribuir para um sistema todo ele mais eficiente. Nós temos, pronto, na área da transição digital, de facto, aqui o Empresas 4.0, que é um investimento em formação. Portanto, qualquer empresa se pode dirigir ao IFP e beneficiar deste tipo de apoio na área da formação dos seus recursos humanos, portanto, para os capacitar melhor para ferramentas digitais. Portanto, aqui é um pouco, parece que é algo que não tem diretamente a ver com a mobilidade e com os transportes, mas às vezes
temos que, enfim, também pensar numa perspectiva mais global portanto, e aqui o PRR, de facto, tem esta característica tem, de facto, uma componente, que é a componente C15, que os números, no fundo é assim que nós a conhecemos, a componente C15 do PRR, que é da mobilidade sustentável, em que estão, de facto, as expansões das linhas de metro e a aquisição de autocarros, mas depois tem aqui um conjunto de outros investimentos que também têm uma vertente relevante, quer para as empresas em geral, quer para a mobilidade elétrica, como, por exemplo, eu dei o exemplo realmente dessa vertente mais de investimentos na área do apoio social, mas que não deixam de ter a preocupação da descarbonização por via dos requisitos ambientais que são impostos a esses investimentos. Ou seja, o que é que isto significa? Que o PRR, no fundo, e isto também não é novo, aliás, os requisitos ambientais não são novos, mas o PRR traz aqui, dá aqui um passo mais em relação a esta questão dos requisitos ambientais, porque o regulamento do mecanismo de recuperação e resiliência exige que haja o cumprimento de um princípio, que é o cumprimento do princípio do não prejudicar significativamente o ambiente. E isso significa requisitos ambientais muito exigentes a todos os investimentos de uma forma transversal. Ou seja, se um investimento prevê a aquisição de veículos, esses veículos têm que ser limpos. Portanto, independentemente do investimento ser numa área totalmente distinta. Se um investimento prevê a construção de um edifício, esse edifício tem de ser mais eficiente do que a legislação nacional obrigaria. E, portanto, esses requisitos acompanham todos os investimentos do PRR, trazem aqui uma ambição maior em termos de ambiente, em termos de descarbonização. De resto, 38% do montante de apoio do PRR está alocado a investimento que contribui em maior ou menor medida para a descarbonização. E isso é uma característica, de facto, aqui do PRR. Há um chavão que é o DNSH, que quem acompanha investimentos do PRR sabe que o DNSH é quase um papão, não é um papão, neste caso é um bom papão, mas de facto impõe aqui alguns requisitos, algumas exigências que muitas vezes quem está a executar e que tem que refletir esses requisitos nos cadernos de encargos e nos avisos, nem sempre compreende o porquê de se estar a exigir daquele travão. Exatamente. Portanto, isto de facto é uma, digamos, uma particularidade do PRR. A outra particularidade são os taggings climáticos. No fundo, cada investimento foi etiquetado com uma etiqueta climática, consoante ele contribua melhor ou mais ou menos para a descarbonização, e isso também vem acompanhado com requisitos. Portanto, tudo isso é escrutinado pela Comissão, por nós, numa primeira fase, e depois verificado pela Comissão Europeia. Comissão. Exatamente. E, portanto, isso é um requisito. Queria também só aqui acrescentar, antes de passar a palavra, muito sucintamente, uma outra medida que, apesar de não ser financiada pelo PRR, é uma medida que foi imposta pela Comissão Europeia, e é uma medida que obviamente não veio, não é nova, mas que aqui o PRR funciona como mais uma forma de assegurar que essa medida vai acontecer, e não tenho dúvidas que ela vai acontecer, que é a instalação de 15 mil postos de carregamento elétrico no nosso país até 2025. Pontos, quero corrigir, porque isto faz alguma diferença em termos de meta, mas esta medida foi uma exigência da Comissão Europeia para viabilizar o financiamento de algumas infraestruturas rodoviárias que o país ainda precisava. E, portanto, para verem que, de facto, aqui há sempre esta preocupação da descarbonização a acompanhar qualquer investimento. João, obrigado pela tua paciência, mas também acho que era importante esta clarificação da parte da estrutura de emissão do PRR e do POCEUR. Estamos a falar de financiamento e nós sabemos que o financiamento, enfim, em termos latos, dos sistemas e do transporte público, ou é financiamento através da receita da própria operação, ou é financiamento através financiamento público, seja ele público central, local ou até regional. Mas o setor tem capacidades e tem alguns pontos onde se pode capturar valor económico. Outros países têm-no feito,
seja na mais-valia imobiliária que uma rede ou com uma infraestrutura de transportes cria e proporciona, seja numa taxação, enfim, de um gerador, de um polo gerador de tráfego que ponha carga no sistema, seja na captação do valor económico dos dados que cada vez mais o setor tem. A pergunta é, não devemos nós ficcionarmos e estarmos comodamente sentados nas fontes atuais de financiamento que vêm, que são habituais em Portugal, que é financiamento público e é a receita da própria operação. Eu começo por cumprimentar as pessoas, boa tarde, cumprimentar a AMT e agradecer o convite para cá estar. E agora, centrando-me nas questões do financiamento das OSPs, havia aqui um desafio que foi lançado pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, que era, de facto, debater as questões das OSPs e das OSPs verdes, não é? E, portanto, eu vou também tentar enquadrar isto na minha reflexão. Nós, se formos analisar aquilo que é o financiamento dos sistemas de transporte, e agora falando dos transportes urbanos na Europa, com dados recentes, por exemplo, da ENTA, em relação às grandes cidades europeias, vimos que as receitas de tarifárias estão muito aquém daquilo que são os custos do sistema. E, portanto, existe, de facto, uma grande subsidiação dos sistemas de transporte e essa subsidiação aumentou de forma drástica com a pandemia. Se nós formos ver o que se passava antes da pandemia, as receitas do sistema cobriam 40% a 60% dos custos, de acordo com os países, de acordo com os sistemas, e nós hoje temos receitas de bilhética, pelo menos em 2020, hoje estaremos um pouco melhor, mas os últimos dados publicados são entre 20% a 40% de receita de bilhética. E, portanto, por outro lado, nós temos obrigações de serviço público, isto está aqui hoje em discussão, ou seja, o Estado entendeu que deveria definir obrigações de serviço público, um serviço que é público, pode ser prestado por empresas privadas, mas que é regulado, que é fiscalizado, que é organizado. E é contratualizado. Que é organizado pelo Estado e que, depois da Diretiva 1370, que é também obrigatoriamente alvo de contratos de serviço público. E, portanto, as obrigações e neste caso, as obrigações de serviço público são devidamente contratualizadas e fazem parte do contrato, no fundo, pagando aquilo que era o déficit da exploração, porque o operador privado, em termos do seu interesse comercial, não faria o serviço, pelo menos naqueles termos. E se nós formos analisar o que são as obrigações tradicionais de serviço público, são a obrigação de transportar os passageiros, a obrigação de explorar, de acordo com horários, percursos, frequências devidamente estabelecidas, e a obrigação tarifária, que no fundo tem a ver com o limite das tarifas, e hoje em dia, por exemplo, com o PART, com as obrigações que todos nós estabelecemos, e as autoridades têm estabelecido obrigações diferentes até de acordo com as suas necessidades. O que está aqui agora em discussão, ou pelo menos aquilo que foi proposto para a reflexão, foram as OSPs verdes, ou seja, foi dizer, nós hoje em dia temos novas preocupações ambientais, temos novas preocupações com a sustentabilidade e, portanto, como é que isto também se financia? Como é que isto se paga? Já tínhamos problemas de pagamentos do passado de obrigações de serviço público e, sendo este um desígnio que é mundial, diria eu, das alterações climáticas, mas que é europeu, com metas muito bem definidas, que é nacional também com obrigações muito bem estabelecidas, e o Estado europeu, português comprometeu-se com uma série de metas também, como é que nós podemos também, no serviço de transporte público, ter obrigações que nos ajudam a cumprir com estas metas e com estes critérios. É interessante ver que na União Europeia e em Portugal também há algumas coisas que não tendo propriamente a ver com as obrigações de serviço público já nos ajudam a conduzir a isto, pelo menos neste caminho, que são os critérios de contratação pública, que são estabelecidos pela União Europeia, também numa diretiva, e que Portugal, penso que é o Decreto-Lei 86 de 2021, que já define alguns critérios, já define os critérios para a aquisição nos procedimentos de contratação em relação aos autocarros, por exemplo, nós temos lá metas muito bem definidas até 2025 e depois de 2025 da comparticipação, de parte destas viaturas serem viaturas limpas e, portanto, 35% até 2025 nos concursos que são estabelecidos agora e depois 50% a seguir. Quer dizer que nos contratos que nós fazemos hoje em dia já temos que ter lá este requisito, já devemos, e isto obviamente tem custos, e portanto um operador pode dizer, mas eu não consigo. Como é que se financia isso? E aqui está a questão dos custos. Tradicionalmente, em Portugal, o que nós assistimos é o pagamento das obrigações de serviço público são feitas através com verbas do Orçamento de Estado.
E, portanto, o problema, as verbas do Orçamento de Estado têm, sobretudo, duas condicionantes. Uma é a variação da disponibilidade de verbas, mudava com ciclos políticos ou económicos e, portanto, condicionava sempre, sobretudo quando nós não tínhamos contratos de serviço público e, portanto, aí, às vezes, não dava jeito, não conseguíamos pagar e, portanto, era adiado ou havia aqui alguma variação nestas questões. Hoje em dia estamos obrigados por contratos e as coisas são um pouco diferentes. E a outra é a questão de, no fundo, pagamos todos, ou seja, de alguma justiça social. E, portanto, pagamos os beneficiários do sistema e aqueles que não beneficiam nada do sistema. Poderão dizer, bom, mas mesmo quem não anda no sistema de transportes públicos é beneficiário. Por exemplo, na área metropolitana poderemos todos beneficiar disso, mas alguém de Bragança não tem que ser beneficiário do sistema de transportes públicos de Lisboa e, portanto, há aqui um quê de justiça social que pode fazer com que nós tenhamos que mexer nesta forma de financiamento. Portanto, em muitos países nós não temos só orçamento de Estado a financiar. Não quer dizer que não seja dinheiro público. Não tem que ser orçamento de Estado, o que é totalmente diferente. E nós temos também tradicionalmente uma outra questão, que é, nós tradicionalmente não fazemos consignação de receitas e, portanto, não temos consignação de verbas, dizer, este valor da taxa do combustível, do IMI, é consignado para pagar obrigações de serviço público ou investimentos em infraestruturas de transportes ou outra questão qualquer, não é? Não somos avessos a isso, provavelmente teríamos algumas dificuldades financeiras e isso também nos causaria outras, mas no fundo, se formos ver o que se faz noutros países, aplica-se isso. Queres que eu fale já de a consignação? O que tu estás a dizer é a consignação de verbas de uma qualquer taxa ou imposto que vai X para aquele... Sim, eu posso dar exemplos. Okay. E, portanto, no fundo, nós já falámos sobre isto várias vezes, sobre as taxas dos combustíveis, sobre o imposto especial do combustível. Já falámos até... Havia... E que outras áreas, João, que outros financiamentos alternativos os sistemas de mobilidade comportam e que devemos olhar para eles como... Quando nós falamos dos beneficiários do sistema e do papel do sistema de transportes na sociedade, nós temos, de facto, o papel na qualidade de vida das pessoas, mas temos o papel estruturante que eles têm no território, o papel em termos da sustentabilidade e em termos do desenvolvimento económico. E, portanto, nós alargamos logo aqui o leque dos beneficiários. E, portanto, temos as empresas que são beneficiárias deste sistema, temos os promotores imobiliários, temos, portanto, aqui uma série de novos beneficiários. Nós tivemos, por exemplo, uma taxa de transporte que poderia ser criada pelos municípios, nunca foi criada e que hoje em dia também não vale a pena discuti-la. Mas só para dizer como este problema já foi discutido também no passado. Curiosamente, João, julgo que era no tempo do Estado Novo, havia uma taxa de cada bilhete que havia, era qualquer coisa do género, que era para um fundo de transportes, que foi com esse fundo que se fez muitas estações rodoviárias por esse país fora. Não me lembro, estou a brincar. Sim, a lei de bases nunca foi regulamentada. Mas eu julgo que anteriormente já houve no tempo... Não é vontade, não é isso. É história só. Não, a lei de bases do sistema de transporte terrestre, que a engenheira Paula Vintorino falou, era uma lei interessante em alguns destes aspectos. Nunca foi regulamentada. E ainda hoje é interessante do ponto de vista pedagógico sobre alguns dos princípios que lá estão. Não é? Mas voltando então às alternativas, se nós formos ver o que se passa noutros países, e aqui quando eu digo falo da Europa e falo de outros lados, e é precisamente sobre este apanhado e esta reflexão que eu vou falar, nós temos, portanto, no fundo, esta questão do pagamento pelos beneficiários. Ou seja, não é orçamento de Estado, não somos todos a pagar o sistema, são os beneficiários. E temos aqui uma questão que é a captura de mais-valias, que é uma questão interessante e, portanto, é uma linha que tem um grande potencial de financiamento e que pode ser canalizada através de taxas e impostos já existentes para os transportes ou então algumas que se venham a criar, se bem que o contexto atual pode não ser muito propício a isso, mas não quer dizer que não se reflita e não se discutam os modelos. E, portanto, nós temos aqui algumas taxas de pagamento pelos beneficiários desta captura de mais-valias, um primeiro nível que é a captura compulsiva e, portanto, obrigatória. E, portanto, temos as taxas locais sobre a propriedade. As taxas locais sobre a propriedade, no fundo, é uma taxa plana que pode ser consignada aos transportes. Por exemplo, se nós falamos do nosso IMI, nós podemos, do imposto do imobiliário, nós podemos
ter aqui uma majoração do IMI e, portanto, referente, o IMI tem um coeficiente de localização no seu cálculo. Um dos coeficientes do IMI, para o cálculo do valor do IMI, é o coeficiente de localização. Tem a ver com a acessibilidade e, portanto, que varia de acordo com a própria acessibilidade do imóvel. E, portanto, nós podemos, por exemplo, dizer, e que varia, penso eu, que é entre 0,4% e 3,5%. Nós podemos, por exemplo, dizer que a partir de 1% deste coeficiente haveria aqui um valor que seria canalizado para uma taxa aplicada em termos dos transportes. E, portanto, porque, João, no fundo, o que diz é que essa taxa de IMI, naquilo que diz que coeficiente, comporta, aquele coeficiente que diz que comporta a tivesse localização, algum nível, devia ter um fine tuning e ser essa parte, ter aí um fee para o sistema. É sim, isso? mas que deveria ser só aplicado quando havia já alguma acessibilidade, ou seja, quando o coeficiente já tivesse, por exemplo, como varia entre 0,35 e 4, entre 0,4 e 3,5, quando já tiver a partir do valor, por exemplo, de uma outra coisa qualquer. Certo. Temos uma outra figura que é usada sobretudo nos Estados Unidos, que tem a ver com a aplicação do benefício, ou seja, é no fundo considerar que alguns prédios, algumas parcelas de terreno, no fundo, beneficiam de mais-valias por via da construção de uma infraestrutura ou por via de um serviço de transporte, e portanto isto obriga a determinar este valor e portanto obriga, no fundo, e há aqui um pagamento dessa mais-valia ao Estado. E, portanto, no fundo, este é um sistema que nós não temos implementado, que era preciso criar o quadro institucional e operacionalizar esta figura, mas é uma coisa que se faz muito, quer no Canadá, nos Estados Unidos acontece muito. Há um outro conceito que é a taxa de desenvolvimento para os negócios locais. Esta taxa de desenvolvimento para os negócios locais, no fundo, é uma obrigação que é criada por promotores imobiliários ou por, no fundo, empresários de uma determinada zona, onde há um pagamento de um valor para desenvolver projetos de acessibilidade destes territórios. E, portanto, são também, o sistema britânico tem esta taxa e, portanto, poderia ser uma inspiração para pensarmos um bocadinho nisto e para aprofundarmos esta reflexão. Portanto, dei aqui 3 exemplos daquilo que é a captura de mais-valias de forma compulsiva, mas também há a voluntária. E, portanto, a voluntária é aquilo que o Dolce Vita Tejo se propunha a fazer na margem sul quando se propôs financiar um sistema de metro ligeiro para o Dolce Vita. Isso não foi à frente, mas era o pagamento de acessos. Era esta figura do pagamento de acessos que é uma taxa voluntária de grandes empreendimentos que devem eles próprios também participar para bem da sua acessibilidade e, portanto, do negócio. Bom, depois temos, eu sei que o tempo conta, muito rapidamente, o financiamento por doações e, portanto, este financiamento por doações, vou falar de figuras que nós verificamos que existem e funcionam noutros lados, no fundo muitas vezes, o promotor de projetos de transporte, e, portanto, aqui estou a fugir um pouco às obrigações de serviço público, tal e qual, mas tem a ver com os transportes e o financiamento, o promotor pode adquirir, ou podem-lhe ser cedidos mais terrenos do que ele necessita para desenvolver a infraestrutura, seja ele um terminal, um centro coordenador, um interface, e, portanto, ele com esses terrenos pode valorizá-los e, portanto, financiar também parte do sistema de transporte. E, portanto, por outro lado, para terminar, e também é uma questão que está nos documentos de política europeia e nos documentos nacionais, é a questão da internalização dos custos, que nós não podemos fugir e, portanto, nós sabemos que financiamos o transporte público pelos benefícios sociais, ao nível do urbanismo, do território, por todas estas questões, e, portanto, a internalização dos custos, por exemplo, do automóvel individual, ou melhor, da utilização do automóvel individual, que é uma coisa diferente, não é o automóvel, é a sua utilização, também poderia ser aqui importante. Portanto, as portagens urbanas, que nós não temos em Portugal, mas que existem. O estacionamento, as verbas do estacionamento, as taxas de entrada no centro da cidade, a taxa de carbono, que nós não temos, que é discutível, mas que há, de facto, um grupo Ou seja, há uma série de soluções e Só para acabar, o imposto sobre os combustíveis e um último que é diferente, que é o imposto sobre vendas, que também há em alguns países, há nos Estados Unidos da América, o imposto sobre vendas é um valor fixo sobre
a transação, ou seja, não é sobre o valor das vendas, em alguns países é sobre o valor, não é só sobre a transação, é quase como um multibanco, usas o multibanco e, portanto, só, em alguns casos é por valor, mas a transação tem um valor que contribuía também para isto. E, portanto, isto, no fundo, são uma panóplia de instrumentos que nós não podemos usá-los tal e qual, merece reflexão e, portanto, ver quais é que se ajustam. Customização à nossa realidade customização à nossa realidade, certo. não é? Porque há uns... Ok, estamos agora mesmo na reta final. Se alguém quiser colocar alguma questão aos nossos convidados, é a altura agora de o fazer, pedindo para se identificarem. Temos aqui uma questão. Eu depois também gostava de colocar uma questão, se for ainda oportuno, se fizer favor. Olá, boa tarde. Pelos vistos continuamos todos acordados, ainda bem, é porque foi engraçado. Faustino Gomes, TML, não me enganei. Primeiro, João, felizmente os números de financiamento do sistema que tu indicaste são europeus e não são em Portugal. A taxa de cobertura da bilhética é bastante superior na área metropolitana de Lisboa, senão isso teria sido um drama. Portanto, esta é a primeira nota. Eu gostava de dizer e de te ouvir falar um bocadinho, que não falaste na componente das empresas. As empresas também podem ajudar a este financiamento. Eu tenho teoria sobre isto, mas o orador agora aqui és tu, mas queria mesmo que visses se não é possível pôr as empresas, começar a trabalhar na lógica dos pacotes da mobilidade para dar a capacidade não só de transporte público, mas a possibilidade de ter ofertas de transportes e com isso cativar as empresas. Portanto, posso-vos dizer que nós estamos a fazer um estudo sobre o financiamento dos transportes, vai um pouco em linha com aquilo que disseste. Não é fácil depois passar à prática, foi algo que já falámos de manhã, mas essa é uma vertente que eu acho que é pela positiva, ou seja, criarmos condições a que as pessoas adiram mais ao transporte público ou a outras formas de transporte, mas que o pacote de transporte público também está incluído. Pronto, vou-me calar porque agora o palco é vosso. João, consegues em 2, 3 minutos... 1 minuto. Sim, não é fácil, é dizer sim, e só não referi porque me esqueci, e portanto era logo à cabeça, e portanto, ou seja, antes de ir para os outros, no fundo, antes de dizer há mais beneficiários do sistema, já tinha falado das pessoas, falei das empresas, e portanto bastava falar do Ferroviário Transporte em Paris, para dizer onde as empresas com mais de 8 trabalhadores pagam uma taxa, não é? E portanto, e aplicá-los aqui. Lembro-me, inclusive, das conversas que tive com a TML, e onde tu fizeste o favor também de participar e na discussão, que foi quando, fazendo o plano de mobilidade do Banco de Portugal, nós propusemos precisamente isso, e vamos discutir com a TML e vamos ver como é que se pode arranjar aqui pacotes e outras formas de promover a mobilidade em transportes públicos, em bicicletas e, portanto, de sistemas partilhados, e, portanto, isso fazia parte, não é? Essa questão é central também, é logo das primeiras e provavelmente mais fácil do que aquelas outras que eu disse, não é? E, portanto, eu aí acho que há uma aproximação a fazer, eu até naquilo que se falou de manhã, entre as empresas de transporte e as próprias empresas, e se calhar há um sinalzinho que tem que ser dado também pela legislação, alguma nota no sentido que as empresas também devem ir por aqui, não é? Aquela sempre teoria do pau e da cenoura, e portanto que também funciona. Mas essa, sim, obrigado pela nota, é fundamental. Eu queria só, José Limão, num minuto, dizer que aquela questão de taxar as mais-valias, se nós tivermos um sistema de monitorização do valor dos terrenos e das mais-valias, é extremamente importante até para uma questão que foi abordada aqui hoje de manhã. Ou seja, por exemplo, muitas vezes quando estamos a discutir o traçado de uma infraestrutura de transporte, do metro ligeiro ou do metro, temos uma pressão enorme dos promotores imobiliários ou dos donos dos terrenos para que passe no seu terreno. Se eu capturar as mais-valias, esta pressão deixa de existir porque não faz sentido. E, por outro lado, se eu taxar de forma igual aqueles terrenos que estão, ou os prédios urbanos, ou os terrenos que estão sem uso nas áreas mais urbanas, que era um problema que se falava também esta manhã, eu estou, no fundo, a incentivá-los a que tenham outro uso e que tenham rendimento, porque elas estão a ser taxadas de acordo com as outras que estão a ser utilizadas de outra forma e que estão a ser rentabilizadas. Sim, isso é importante. Sem dúvida, havia ainda muito para falar sobre isto, e nomeadamente naquilo que é a otimização do sistema. Ainda tenho aqui mais uma pergunta, se fizer favor, muito rápido, com uma resposta rápida. E indique qual é o orador, já agora, que quer, a quem se dirige a sua pergunta. Olá, muito obrigada. Sónia Ferreira, Grupo Rodoviário de Tejo. Eu gostaria de colocar uma questão /desafio à doutora Helena Azevedo, e que se prende com o seguinte: a frota, se nós excluirmos as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto,
Portanto, no resto do país a frota está bastante envelhecida. E naturalmente que uma frota envelhecida tem uma componente de poluição, enfim, prejudicial para o meio ambiente completamente diferente de uma frota nova. Mas, tal como já foi referido aqui hoje, essa descarbonização pode não ser feita só por novos meios alternativos de energia. Pode ser pela renovação da frota para Euro 6, por exemplo. Ou seja, se nós substituirmos uma grande quantidade de viaturas, Euro 2 ou 3 ou o que seja, por 6, claramente estamos a contribuir. E a questão /desafio que coloco é se o POSEUR poderá encarar essa possibilidade de financiar este tipo de frota, uma vez que mais de 90% da frota que é utilizada no país, fora das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, são viaturas desta natureza. Obrigado, Sónia. Doutora. Muito rapidamente, obrigada. A pergunta é muito pertinente, sem dúvida. Essa realidade existe, mas temos aqui um problema das regras comunitárias. Nós temos que obedecer às regras comunitárias, efetivamente, e, de facto, nós só podemos apoiar naquilo que ultrapassa os requisitos legais obrigatórios. Portanto, os apoios dados à aquisição de frotas é ao abrigo do regime geral de isenção de categorias e, portanto, o que é elegível é aquilo que ultrapassa as obrigações, digamos assim, ambientais a que já se está obrigado. Portanto, é a tal melhoria de performance, tem custos muito elevados e é isso que é financiado. Compreendo isso, ou seja, o standard é muito inferior ao Euro 6, compreendo perfeitamente, mas essa regra, e nós estamos sujeitos às regras comunitárias, como é óbvio, essa regra é intransponível. Pronto, acresce que nós, como disse há bocadinho, já não temos mais verbas para abrir novos avisos e, portanto, essa questão, a ser possível, teria que ser debatida com a Comissão Europeia e encontrar-se eventualmente alguma solução. Lá está, faz parte da nossa aprendizagem, mas neste momento não conseguimos dar resposta a isso. Talvez num próximo. E estamos aqui também para aprender. Seja focalizado naquilo. Para aprender. Exatamente. E só gostava de rever um aspecto muito importante que, tão importante para a descarbonização dos transportes, são os apoios diretos a transportes mais limpos, como a alteração modal. As pessoas abandonarem o carro privado movido por combustíveis fósseis e passarem para os transportes públicos coletivos de passageiros. E, portanto, os sistemas de transportes têm aqui um enorme desafio de melhorarem a qualidade, porque só se consegue atrair pessoas para o transporte público se o transporte público for de qualidade. Portanto, transporte de qualidade, amigo do ambiente, é fundamental. Isso exige imensos investimentos, sem dúvida. Portanto, o tema da conferência é muito, muito importante. Muito obrigado. Agradeço a vossa presença aqui e os vossos contributos às duas e também ao João, claro. Fica encerrada aqui esta sessão e vamos beber um café. Temos 10 minutos para o fazer. Voltamos aqui às 15h45.